Yuji é um jovem forte, e quando seus amigos são sequestrados por maldições, ele faz um acordo com a mais poderosa, tornando-se um demônio SS para salvá-los. Ele quer livrar o mundo dessas maldições, então entra na Magic Academy para lutar contra elas. Yuji Itadori é um garoto comum no Japão moderno, criado por seu avô carinhoso, mas teimoso, desde que seus pais se separaram quando ele era bebê. Ele está começando o ensino médio enquanto seu avô luta contra uma doença terminal. Chamado de Tigre do Metal Ocidental, é famoso por suas habilidades atléticas, com rumores de que correu 100 metros em 5,47 segundos. Apesar de sua aptidão para esportes, ele participa de um clube de ocultismo que se reúne em um depósito para rituais de comunicação com espíritos. Ele se diverte com seus amigos, Setsuko Sasaki e Takeshi Iguchi, e quer estar livre após as 5 da tarde por razões pessoais. Às 4h30, ele sai da escola para ver seu avô no hospital, que insiste que ele entre em um clube e viva. O avô quer falar sobre os pais de Yuji, mas ele não quer ouvir, dizendo que não está interessado. Enquanto coloca as flores que comprou em um vaso, seu avô diz calmamente que ele tem uma boa força e deve usá-la para ajudar os outros, para que, no leito de morte, esteja cercado por pessoas diferentes. Depois, um silêncio desconfortável toma conta da sala. Yuji chama pelo avô, mas não tem resposta. Lutando contra as lágrimas, ele chama as enfermeiras para cuidar do corpo do avô falecido. Enquanto preenchia a papelada de um atestado de óbito, um cara de cabelos pretos e aparência nervosa, Megumi Fushiguro, se aproxima e pede para conversar. Ele é direto, pedindo a Yuji que entregue o item amaldiçoado, mostrando a imagem de uma caixa de madeira com algo embrulhado. Yuji reconhece o objeto, e o Lorde da Borda explica que a maioria das mortes e desaparecimentos inexplicáveis é causada por maldições, formadas pela negatividade humana. As emoções tornam escolas e hospitais críticos. Assim, escolas abrigam secretamente objetos amaldiçoados como talismãs para afastar maldições fracas. Porém, o selo da maldição poderosa se rompe, atraindo outras maldições. A caixa que ele encontrou possui uma maldição especial e deve ser entregue antes que alguém morra. Ele joga a caixa para Megumi, mas diz que o objeto está com Setsuko. Ele e Taeki querem ir à escola à noite para remover o talismã e ver o que acontece. Megumi se horroriza e diz que vão morrer. Sem perder tempo, ele corre em direção à escola com Yuji guiando-o. Ao chegar, Yuji corre para o portão, mas uma força invisível o empurra. Megumi pede para ele ficar quieto e pula o portão para procurar os dois. Pela atmosfera, ele percebe que a escola já está cheia de maldições. Ele logo encontra a primeira e chama seus 2 cães demônios para devorá-la. Enquanto isso, Yuji sente a aura de morte na escola e se recorda do falecimento do avô. Apesar da tristeza, ele sentiu uma solidão. Seu avô teve uma morte digna, diferente dos amigos ocultos, se morrerem na escola hoje. Isso faz Yuji agir. Ele entra pela janela e soca a maldição que devora seus amigos. Ele salva Setsuko e Takeshi, e Megumi termina a maldição com seus cães. Yuji pergunta o que são, e ele diz que são Shikigamis, um tipo de maldição. Gamis, um tipo de maldição. Geralmente não se vê maldições, a menos que alguém esteja quase morrendo ou em lugares como este. Ao erguer Setsuko, algo cai do bolso dela. Yuji pega, e Megumi diz que o objeto amaldiçoado de grau especial é o dedo de Sukuna. Um milagre ainda não ter sido engolido, já que era o principal alvo da maldição. Comê-lo aumentaria a energia amaldiçoada da maldição da sorte. Yuji joga o dedo para Megumi, mas de repente, uma maldição surge pelo teto acima deles. Megumi reage rápido e empurra Yuji, mas é pega pela maldição. Ele tenta lutar, mas é lançado contra uma parede, que desmorona. A maldição o segue. Ele cai do lado de fora e mal se move. Yuji tenta segurar a maldição, mas Megumi o manda fugir, dizendo que só uma maldição vence outra. Por fim, ele se aproxima da boca da maldição e engole o dedo como último recurso. Mijubi acha que Yuji vai morrer porque o dedo é supostamente venenoso, mas ele ganha uma nova força sobre-humana e rasga os braços da maldição. A maldição o segue rapidamente, mas ele a atinge na cabeça, fazendo-a se desintegrar. Então, 2 olhos extras aparecem no rosto de Yuji, e uma voz estranha ri maniacamente de sua boca. Ele rasga a camisa para tirar marcas pretas do corpo. Megumi olha para Yuji, chocado, pois o pior aconteceu. A maldição do grau especial reencarnou e possuiu Yuji. Megumi condena Yuji à morte para exorcizar o espírito de Sukuna. Então, as marcas somem e Yuji fala normalmente, dizendo que está tudo sob controle.
Megumi fica confuso sobre o que fazer quando Gojo Satoru, um cara de cabelos brancos e olhos vendados, aparece. Ele entra para checar a situação e pergunta a Megumi se encontrou o objeto amaldiçoado de grau especial. Yuji diz que comeu. A princípio, ele não acredita, mas ao inspecioná-lo, conclui que é verdade. Para testar o controle, Gojo pede que Yuji dê o controle a Sukuna por 10 segundos e depois reassuma. Então, ele se vira e começa a conversar casualmente com Megumi sobre as lembranças que comprou no caminho. Sukuna ataca por trás, mas se vê de 4, com Gojo sentado nele, ainda falando. Sukuna tenta mais uma vez, mas Gojo bloqueia tudo e conta até 10. Aos 10, Sukuna murmura incrédulo que não consegue dominar o corpo. As marcas somem e os olhos extras se fecham. Vendo Yuji normal, Gojo bate em sua testa, deixando-o inconsciente, e o pega no colo. Segundo Gojo, se ele acordar sem Sukuna no controle, pode se tornar um recipiente. Megumi quer que ele não morra, apesar da decisão do feiticeiro Jujutsu, e Gojo promete fazer o possível. Yoshi acorda em uma sala cheia de talismãs e vê Gojo numa cadeira à sua frente. Gojo alegremente resume a situação e diz que ele foi condenado à morte, mas para não se preocupar, pois ele conseguiu. A sentença foi suspensa indefinidamente, mas tudo bem. Ele tira outro dedo do bolso e explica que há 20 desses objetos amaldiçoados para os 4 braços de Sukuna. 6 foram encontrados por feiticeiros de Jujutsu, mas não conseguem destruí-los. A maldição é tão poderosa que uma solução inesperada surgiu com Yuji. Por alguma razão, ele resiste ao controle do Sukuna, tornando-se um recipiente. Quando morrer, a maldição dentro dele também morrerá. Gojo convenceu os chefes a adiar sua execução, até que absorva toda a cauda do Sukuna. Yuji pode morrer agora, ou após absorver os 20 dedos. Talvez ele goste do sabor de um dedo humano amaldiçoado. Como ele decidiu viver até consumir todos, ele visita Tagshi, que está em coma no hospital. Setsuko, já presente, começa a chorar e se culpa pelo ocorrido. Yuji diz que não é culpa dela e que alguém virá curar Takeshi. Logo após, ele se despede. Gojo o acompanha durante a cremação do avô. Ao recolher as cinzas, ele pergunta se menos pessoas morrerão se o mundo se livrar da maldição de Sukuna. Gojo concorda. Ele lembra as palavras finais do avô e decide. Pede o dedo a Gojo e o engole. As marcas surgem no rosto e ele tem convulsões, deixando Gojo alerta. Cambaleia um pouco, ri e diz em sua voz normal que é nojento. Aliviado, Gojo o elogia e diz para arrumar suas coisas, pois vai para Tóquio no dia seguinte. Megumi, que também entra, explica que ele vai se transferir para a Tokyo Metropolitan Jujutsu Technical High School, uma das 2 únicas escolas de Jujutsu onde serão os primeiros alunos juntos. A escola fica nos arredores serenos de Tóquio e é oficialmente uma instituição religiosa privada. No primeiro dia, Gojo o leva ao diretor para uma entrevista. Enquanto caminhava, uma boca aparece na bochecha de Yuji, e depois em sua mão quando tenta calá-la. Michi, é você? Sukuna agradece a Gojo por permitir seu crescimento e promete matá-lo primeiro. Gojo considera uma honra ser seu alvo, explicando que Sukuna foi um humano de milhares de anos atrás que espalhou terror na Era de Ouro do Jujutsu. Com 4 braços, 2 faces e força inigualável, nem os feiticeiros mais fortes conseguiam derrotá-lo. Após a morte, ele assombra o mundo com seu objeto amaldiçoado. Quando Yuji pergunta quem venceria, ele diz com confiança que venceria Sukuna. Yuji e Gojo entram em uma sala escura, onde um homem bruto faz brinquedos de pelúcia. Gojo apresenta ao diretor, Yaga Masamichi. O diretor pergunta a Yuji seus planos na tecnologia de Jujutsu. Yuji fica confuso, mas diz que quer coletar todos os dedos de Sukuna por causa do desejo de seu avô moribundo. O diretor desaprova que ele só faça isso por sugestão de outra pessoa e lança uma maldição em um de seus bonecos para atacá-lo. Enquanto ele se esquiva da força surpreendente do boneco, o diretor insiste para que ele descubra seu verdadeiro motivo. Por fim, a boneca lhe dá um chute no traseiro. Nesse momento, ele faz uma pergunta crucial a Yuji. Yuji culpará seu avô se for morto por uma maldição? O boneco dá um soco que o faz voar. Durante o tempo no ar, ele percebe que em tudo que era bom, como esportes, outros poderiam ser tão bons quanto ele. Finalmente, ele segura o boneco em um estrangulamento e diz ao diretor que consumir Sukuna é algo que só ele pode fazer. Por isso, quer fazer isso. Mesmo sem a sentença de morte, saber que o mal estava por perto o encheria de arrependimento. O diretor está bastante satisfeito e, portanto, decide liberá-lo. Gojo então leva Yuji até o dormitório, que fica ao lado do quarto de Megumi.
No entanto, Megumi não parece tão animado quanto Yuji com essa situação. Gojo explica que Yuji irá acompanhá-los nas missões, com o objetivo de encontrar os outros dedos. Ele agirá como um tipo de radar, já que Sukuna deseja alcançar seu poder total antes de qualquer coisa. Os três precisam ir à estação de trem no dia seguinte para buscar a outra aluna do primeiro ano, Nobara Kujisaki. Yuji se pergunta por que há tão poucos alunos, mas há uma explicação simples. Megumi destaca que é raro as pessoas verem maldições. Então os critérios básicos para ser feiticeiro de Jujutsu não são atendidos pela maioria. Eles encontram Nobara, assediando um agente de reconhecimento para um trabalho em Medellín. Ela olha para os meninos e suspira profundamente. Se apresenta e diz que eles têm sorte por ter uma garota bonita no grupo. A primeira impressão é que ela é bem confiante. Para ser gentil, já que são todos caipiras, Gojo sugere um tour por Tóquio. Yuji e Nobara estão ansiosos para passear, mas a empolgação acaba quando a primeira parada em Roppongi é na missão de exorcismo da maldição. Ele envia a dupla traída para exorcizar a maldição como teste de campo. Yuji tem energia amaldiçoada, mas precisa de tempo para controlá-la. Então Gojo lhe dá a ferramenta Slaughter Demon. Gojo diz para não deixar Sukuna sair. Nobara trata a missão como tarefa que devem concluir rápido. Ela sugere que se dividam, ela descendo do último andar e ele subindo. Enquanto estão lá, Nobara, Gojo e Megumi discutem o exercício. Gojo revela que o teste é para Nobara, pois Yujai não se importa em matar maldições, mesmo em formas humanas. Não se sabe se ela superará o medo e derrotará uma maldição. Megumi acha que é tarde, pois ela já lidou com maldições. Mas Gojo lembra que ela já enfrentou maldições. Ela se esconde atrás das caixas e diz que o perigo passou e ele pode fugir. Mas ele está com muito medo. Suas maldições crescem conforme a população humana. As maldições da cidade são mais fortes que as do campo. Ela sobe as escadas e vê um andar cheio de manequins, mas sente algo estranho. Ela grita para o manequim no centro, dizendo que ele não engana ninguém e deve se revelar como a maldição que é. Sem resposta, ela pega um martelo com coração e 2 pregos, imbui de energia amaldiçoada, e lança. Com o martelo, ela acerta a cabeça do manequim. Ele cambaleia e vários olhos se abrem, revelando a maldição. Ela estala os dedos para aprofundar os pregos e injetar mais energia, fazendo a cabeça explodir. Ela vê uma haste cair e percebe um garoto escondido. Diz que o perigo passou e ele pode fugir, mas ele está muito assustado. Ela quase liga para Yuji por ajuda, mas uma maldição inteligente aparece e faz o garoto refém. Ela pensa em deixá-lo para se salvar, mas desiste das armas e pede à maldição que o libere. A maldição ri e não o entrega. Nobara, esperando a morte, lamenta não ver mais alguém chamado Sari. Mas antes que a maldição agisse, Yuji soca a parede e corta a mão da maldição para afastar o garoto. A maldição foge, mas Nobara pega a mão cortada, joga um boneco de palha e martela um prego, exorcizando-a. Após se livrarem da maldição, Yuji pergunta por que ela entrou na tecnologia de Jujutsu. Ela diz que é a única forma de se mudar para a cidade sem se preocupar com dinheiro. Num flashback, vemos que Soerei era uma garota da cidade que se mudou para a aldeia quando Nobara era jovem. Ela foi gentil e carinhosa, tornando-se amiga íntima de Nobara. Contudo, os locais tinham inveja e desconfiança, achando que ela os desprezava. Acabaram tratando-a mal até expulsá-la. Após isso, Nobara percebeu que não poderia mais viver em sua cidade natal. No ano seguinte, os primeiros anos são enviados para lidar com um possível útero amaldiçoado de grau especial sob o centro de detenção. As maldições são classificadas conforme o poder, do grau 4 ao grau especial. Normalmente, um feiticeiro equivalente seria enviado para um útero, que poderia se transformar em uma maldição de grau especial. Mas Gojo está fora a negócios, então os alunos do primeiro ano estão trabalhando. Eles são escoltados por Kiyotaka e Chichi, que os adverte a não lutar. Devem apenas procurar e ajudar sobreviventes, já que há 5 detentos lá. Com o útero, ele cria um véu que os esconde do público, e Megumi convoca um cão para detectar a maldição. Entram no que deveria ser um dormitório de 2 andares, mas veem uma alta extensão cheia de canos na porta. Megumi percebe que estão em um domínio inato criado por uma poderosa maldição. Encontram os corpos mutilados de 3 detentos, um deles filho de uma mãe angustiada. Yuji quer levar o corpo para a mãe, mas Megumi diz que devem deixá-lo para trás para escapar, sobreviver. Eles começam a discutir, mas Nobara manda parar. Hora e lugar, pessoal. Hora e lugar. Enquanto grita, ela cai de repente. Megumi se assusta, achando que o cachorro deveria ter alertado sobre a maldição, mas o vê morto na parede.
É aí que eu traço o limite. Deixe o cachorro em paz. Megumi diz a Yuji para fugirem e voltarem por Nobara. Mas para no meio da frase, ao sentir um calafrio, o medo percorre sua espinha. Surge uma maldição especial entre eles, e ninguém consegue se mover. Yuji reúne coragem para alcançar o demônio abatido, mas a maldição corta sua mão. Ele tenta parar o sangramento apertando um cinto no braço e tenta atrair Sukuna, dizendo que se ele morrer, Sukuna também morrerá. O demônio corrige, dizendo que ainda há 18 pedaços dele por aí, então ele não se preocupa, mas como não tem controle do corpo, Yuji pode fazer o que quiser. Mas, se Sukuna assumir o controle, ele matará Megumi e Nobara antes da outra maldição. Sem opções, Yuji diz a Megumi para encontrar Nobara e fugir. Depois, mande um sinal para que ele passe o controle a Sukuna. Megumi hesita, mas concorda. Ele convoca Nue, um Shikigami voador, para fugir e solta seus cães demônios para farejar. Enquanto isso, Yuji se esforça ao máximo para enfrentar a maldição, sem saber usar a energia da maldição. Ele é jogado como um brinquedo, e ao resistir à explosão, os dedos da outra mão começam a sumir. Desintegrando-se, pensamentos de medo e arrependimento o inundam. Prestes a desistir, ele tem uma revelação. As maldições vêm das emoções humanas, então ele canaliza todo o medo, ódio e arrependimento no punho, para liberar a maldição, energia. Ele avança com o punho energizado, mas a maldição bloqueia com a mão. Felizmente, ouve os cães divinos de Megumi, sinalizando o retorno seguro. Ele deixa Sukuna assumir, e a maldição percebe a mudança de poder e se preocupa. Em vez de atacar, Sukuna planeja ferrar com Yuji, mas sabe que não pode ir direto para Megumi, pois ele mudará de volta. Em vez disso, ele pensa em usar a maldição para matar Megumi. Mas a maldição não o segue. Ao pedir educadamente e atacar, ele regenera as mãos de Yuji, bloqueia a maldição e a ataca horrivelmente. Ele corta os membros da maldição e os prega na parede. A maldição recupera os membros para enfrentá-lo, parecendo satisfeita. Então, Sukuna decide mostrar a ele e a Yuji o verdadeiro Jujutsu. Ele usa uma técnica amaldiçoada, expansão de domínio, para criar o santuário malévolo. A maldição é cortada só de olhar. Sukuna tira um dedo da maldição e sai antes que ela se desintegre. Relutante, diz a Yuji que o trabalho está feito e que se ele quer mudar, deve fazê-lo agora. Passam-se instantes sem resposta. Para a alegria de Sukuna, Megumi sente o domínio inato da maldição de grau especial se fechar. Então só falta Yuji voltar em segurança. Um arrepio percorre suas costas ao perceber que Sukuna está atrás dele. Sukuna diz que Yuji está com dificuldades para voltar, mas é questão de tempo até ele conseguir. Sukuna o toma como refém, enfia a mão em seu peito e arranca seu coração, já que não precisa dele para continuar usando esse corpo. Mas Yuji morrerá se voltar. Como precaução, engole o dedo da maldição. Depois, quer matar Megumi de brincadeira. Megumi crê que Yuji voltará e que, embora Sukuna viva sem o coração, isso o enfraqueceu. Ele tenta fazer Sukuna pensar que precisa curar o coração para lutar. Para Yuji recuperar o controle, ele ataca novamente e luta com o corpo nu. Mãos. Sukuna desvia de seus golpes como se brincasse com uma criança. Ele invoca Orochi, uma serpente gigante, para pegar Sukuna, e os Shikigamis tentam atacá-lo, mas ele destrói a serpente e surge atrás de Megumi, jogando-o do outro lado do centro de detenção. Nue voa até ele e o ajuda a pousar em segurança. Após perder seu White Divine Dog e Orochi, ele libera Nue antes que ela seja destruída. Sukuna percebe que Megumi utiliza sombras para formar seu Shikigami. Diferente da técnica comum de encantamento, ele acha intrigante e comenta que é um desperdício de talento fugir da maldição de grau especial. Antes, ele questiona por que Megumi arrisca sua vida por Yuji, que não parece valer tanto. Megumi lembra de uma garota de olhar gentil, que uma vez lhe disse que, se tivesse tempo para amaldiçoar, ela o usaria para pensar em seus entes queridos. Embora fosse boa em tudo, teve um destino trágico e injusto. Megumi decidiu salvar pessoas boas e dar-lhes justiça, por isso luta por Yuji. Ele se prepara para lutar com sua nova força, mas para ao perceber as marcas de Sukuna sumindo. Megumi diz a Yuji que nunca se arrependeu de salvar sua vida, mesmo sendo perigoso, pois sabia que ele era uma boa pessoa. Yuji, que recuperou o controle do corpo, agradece e diz a ele e a Nobara para terem uma vida longa, enquanto sangra muito. Em segundos, ele se ajoelha e morre, sorrindo sinceramente. Quando Gojo volta à cidade, Kiyotaka relata os eventos no necrotério. Gojo suspeita que os chefes usaram a maldição do grau especial e sua ausência para despachar os primeiros anos a uma missão para a qual estavam desqualificados, na esperança de matar Yuji, já que o panda não gostou da suspensão indefinida de sua sentença de morte.
A ideia o enfurece tanto que ele pensa em matar todos os superiores, aterrorizando Kyotoka. A médica da escola, Shoko Iori, entra e dissipa a tensão. Ela retira o lençol do corpo de Yuji, ansiosa para dissecá-lo. Enquanto isso, Megumi e Nobaru lamentam a perda do colega na escola. Uma aluna do segundo ano, Maki Zenin, aborda eles e repreende Megumi por chamá-lo pelo sobrenome por respeito. Ela é a melhor com ferramentas amaldiçoadas. Segue a 2 alunos do segundo ano, um panda falante, Panda Panda, e Toge Inumaki, que só fala com ingredientes de bolinho de arroz. Panda pede desculpas pelo momento inoportuno, mas convida-os para o evento de intercâmbio com escolas irmãs de Kyoto. Normalmente, envolve o segundo e terceiro anos, mas o terceiro ano está suspenso. É um evento anual de 2 dias, onde alunos das 2 escolas competem em desafios dos diretores. Megumi e Nobaru aceitam participar e são treinados. Enquanto isso, várias coisas ocorrem no corpo de Yuji. Sukuna se senta em um trono extravagante sobre carcaças e olha para Yuji, que grita por tê-lo matado. Ele tenta atacar Sukuna, mas falha, e Sukuna se senta sobre ele, explicando que estão em seu domínio inato. Ele quer reviver Yuji, dizendo que há algo que deseja ver. Pensando em Megumi se preparando para outro ataque, ele propõe um pacto. Sukuna o revive, desde que Yuji permita que ele use seu corpo para... Sukuna, que acorda primeiro, não se lembra do pacto após Yuji rejeitá-lo, pois não confia nele para usar o corpo depois do que fez antes. Sukuna promete não ferir ou matar ninguém nesse minuto, garantindo que uma vez que o pacto esteja em vigor entre feiticeiros de Jujutsu, quem quebrá-lo será punido. Yuji finge concordar, mas diz que é psi, e exige que ele os reviva sem condições. Eles concordam em lutar até a morte, e o vencedor decide as condições. Logo após concordar, Sukuna corta a cabeça de Yuji. Enquanto isso, Kiyotaka, nervoso, está sozinho com Gojo, que inicia um monólogo sobre por que começou a ensinar. Fica claro que os líderes são conservadores e covardes, e ele acredita que uma revolução no mundo do Jujutsu já deveria ter ocorrido. Ele poderia matar os superiores, mas seriam substituídos por pessoas iguais, antagonizando Gojo sem apoiadores. Em vez disso, decidiu educar jovens feiticeiros para promover mudanças ao crescerem. Shoko os chama para dissecar. Mas, para surpresa e leve decepção de Shoko, Yuji se levanta e os cumprimenta. Depois, Gojo pede a Shoko que saia. Yuji é considerado morto nos registros para ter tempo de recuperar forças antes de ser alvo de novo. Ele planeja seu retorno para o evento de intercâmbio da Kyoto Sister School em 1 mês e meio. Enquanto Megumi e Nobara treinam com os alunos do segundo ano, Gojo treina Yuji secretamente. Segundo ele, Yuji é melhor em combate corpo a corpo que outros alunos do primeiro ano, mas precisa aprender o básico de Jujutsu e controlar energia amaldiçoada. Primeiro, ele mostra um conceito importante com 2 latas de suco. Ele empurra uma câmera com força e torce a outra, explicando que usou energia amaldiçoada na primeira e uma técnica amaldiçoada na outra. Isso não faz sentido para Yuji. Gojo compara a energia amaldiçoada à eletricidade e as técnicas a eletrodomésticos. Controlar a energia amaldiçoada pura é difícil e bruto, como eletricidade, mas pode ser canalizada para realizar tarefas com aparelhos. Da mesma forma, as técnicas amaldiçoadas canalizam energia para efeitos poderosos. Yuji se empolga ao aprender, mas Gojo explica que feiticeiros nascem com suas técnicas, exceto ao usar Shikigami e criar barreiras. Yuji deve focar em integrar energia amaldiçoada em seu estilo de luta. Ele se lembra de que já fez isso antes ao enfrentar a maldição de grau especial no centro de detenção. Então, Gojo lhe pede para tentar de novo. Ele dá um soco, mas sem energia amaldiçoada. Gojo explica que ele criou aquela energia porque estava cheio de emoções negativas no centro de detenção. Mas ele precisa treinar para gerar energia amaldiçoada com qualquer emoção e não desperdiçá-la quando transbordar. Yuji está treinando de uma maneira bastante interessante e desafiadora. Ele assiste a filmes enquanto está na presença de um boneco amaldiçoado. Este boneco tem a peculiaridade de atacá-lo caso Yuji não consiga manter um fluxo constante de energia amaldiçoada. O objetivo deste treino é que ele consiga assistir a um filme inteiro sem que o boneco se ative. Dessa forma, Yuji aprende a estabilizar sua energia amaldiçoada, independentemente das emoções que o filme possa provocar nele. Devagar, Gojo aumentará a energia amaldiçoada necessária para acalmar o boneco. Antes de sair, ele pergunta a Yuji se conversou com Sukuna enquanto estava morto, se fez algum pacto com ele. Yuji diz que acha que conversaram, mas não lembra o que. Depois, ele deixa Yuji no exercício de compulsão por filmes,
enquanto Kiyotaka leva Gojo ao encontro com o diretor. No caminho, ele pede que Kiyotaka pare. O carro parte, e ele diz para continuar sem ele. Kiyotaka acha melhor não perguntar, e corre. Logo após perder o carro de vista, Gojo é atacado por uma aberração de um olho. Ela cria um mini vulcão ao lado de Gojo, e explode lava quente, queimando tudo. A aberração murmura que é fácil lidar com Gojo, mas a fumaça revela Gojo ainda lá, absorvendo a lava ao redor. Ele percebe que a aberração é um espírito amaldiçoado, capaz de se comunicar claramente, e provavelmente mais forte que Sukuna agora. O espírito lança criaturas chamadas insetos de brasa, que ele bloqueia antes de serem atingidos. Elas emitem um som ruim antes de explodirem em chamas. Depois, o espírito tenta incendiá-lo ao tocar nele, achando que derrotou Gojo. Ao vê-lo vivo, o espírito se surpreende, certo de que o tocou, mas Gojo corrige, dizendo que ele tocou o infinito entre eles. Como demonstração, ele pede ao espírito que toque sua mão. O espírito tenta, mas não consegue fechar a distância. Gojo explica que a mão não foi parada, mas desacelera ao se aproximar. Gojo preenche a lacuna espiritual entrelaçando seus dedos com os do espírito, e depois o soca. A partir daí, a luta é unilateral, com Gojo dominando o espírito. Enquanto o espírito se recupera de um golpe, Gojo some da cena para verificar Yuji, que está totalmente absorto no filme, mas não aciona o boneco cadáver amaldiçoado. Mesmo conversando com Gojo, a boneca não é ativada, provando que ele aprendeu a controlar sua energia amaldiçoada rapidamente. Impressionado, Gojo leva Yuji de volta ao local do espírito para que ele observe o auge das técnicas de Jujutsu, a expansão Doman. O espírito amaldiçoado reconhece Yuji como o receptáculo de Sukuna e questiona a jogada de Gojo. Parece que o espírito tem uma grande agenda: incapacitar Gojo e unir Yuji e Sukuna à sua causa. Isso o faz suspeitar que Gojo já descobriu seus planos e trouxe Yuji porque sabe que o espírito não pode matar. Gojo nega tê-lo trazido como escudo, dizendo que era apenas para uma aula extracurricular, e sugere que não há perigo, pois o espírito é fraco. Isso enfurece o espírito, que explode. Ele usa a expansão de domínio para levá-los ao seu domínio, Caixão da Montanha de Ferro. Como um bom professor, Gojo explica a Yuji que os domínios são paisagens com técnicas amaldiçoadas, criadas por um grande consumo dessas técnicas. Energia. Apesar do alto custo de energia amaldiçoada, estabelecer seu domínio traz muitos benefícios. O feiticeiro ganha bônus automáticos nas estatísticas devido aos fatores ambientais do domínio, e as técnicas de maldição dentro do domínio sempre atingem o alvo. Contudo, há formas de lidar com isso. Primeiro, bloqueando com sua própria técnica de maldição. Segundo, escapando do domínio, o que geralmente é impossível. Por fim, o último método é criar seu próprio domínio de maldição, pois o mais refinado prevalece. Gojo então revela seus olhos azuis vibrantes e usa a técnica de domínio para abrir o Infinity Void. Ele leva o espírito amaldiçoado ao mundo interior do Limitless, uma extensão infinita que submete suas vítimas à sensação paralisante do infinito. O espírito está paralisado e não pode agir. Gojo decide poupá-lo para fazer perguntas e arranca sua cabeça. Após isso, o domínio é destruído, e ele pisa na cabeça viva, mas atordoada, perguntando quem enviou o espírito amaldiçoado. O espírito se recusa a responder. Durante o interrogatório, uma grande planta surge do chão, e flores se espalham ao redor. Gojo e Yuji se encantam com as flores e se distraem. Gojo logo percebe que é uma técnica amaldiçoada que enfraquece a vontade de lutar. Mas já é tarde, pois outro espírito amaldiçoado leva Volcano Red e foge. Gojo ignora isso por hora, e diz a Yuji que quer que ele e seus colegas fiquem fortes para enfrentar espíritos amaldiçoados poderosos. Eles vão acelerar suas aulas, fazendo-o ver mais filmes e lutar com Gojo no próximo mês. Depois, ele terá missões mais difíceis para aprender com combate prático e mostrar novos truques no evento de intercâmbio. É emocionante. É o dia da chegada do diretor e dos alunos de Kyoto. Os segundos anos discutem sobre estarem nervosos por colocar os primeiros anos em risco, pois o diretor de Kyoto é um dos mais importantes. No primeiro ano, decidiram que eles lidariam com a crise do centro de detenção. Mas Maki acha que Yuji era o alvo real. Então, morto ele, não há mais preocupações com os outros. Na verdade, deveriam se preocupar com alunos que gostam de assediar os de Tóquio. Falando nisso, 2 alunos de Kyoto, Aoi Todo e Mei Zanin, irmã gêmea de Maki, se aproximam de Megumi e Nobara. Meg provoca dizendo que não se importam e que estão felizes com a morte de Yuji, já que ele era meio monstro disfarçado de feiticeiro. O Oi manda ela calar a boca,
pois quer saber se os alunos do primeiro ano podem substituir a Katsu, do segundo ano, que está fora trabalhando. Em um confronto quase cômico, Tono discute com Megumi por sua preferência chata por mulheres, enquanto Mei impede Nobara de intervir. Sabendo que Toono é o especialista em combate corpo a corpo que exorcizou 5 maldições de primeiro grau, e uma especial durante o ataque terrorista de Jujutsu do ano passado, orquestrado por Jitu, Megumi tenta manter distância ao lutar. No entanto, Mei é totalmente dominado por Todo, até decidir ir com tudo. Antes que ele possa começar, Todo usa seu discurso amaldiçoado para parar Todo, e Panda o afasta da luta. Vendo que Megumi estava prestes a mostrar suas verdadeiras habilidades, Todo diz que está ansioso pelo evento de troca e se retira. Enquanto isso, Nobara e Mei também brigam, terminando com Nobara derrotado no chão. Enquanto Mei aponta uma arma para ela, Maki entra para defender Nobara. As irmãs disputam, revelando que Mei mal tem técnicas amaldiçoadas, só imbuindo objetos com energia amaldiçoada. Maki talvez não tenha energia de maldição. Durante a discussão, Nobara se levanta e prende Mei em um gancho. A situação não piora porque Todo diz a Mei que precisam ir embora para chegar a tempo a uma atividade turística. Enquanto Nobara e Maki caminham, Nobara pergunta se é verdade que Maki não tem energia amaldiçoada. Maki admite, explicando que precisa dos óculos para ver maldições, e usa armas já imbuídas de energia amaldiçoada para lutar. Ela treina para ser feiticeira de Jujutsu por despeito à família, que a desprezou por anos. Enquanto isso, Gojo se encontra com o diretor Gakuganji, que esperava ver o diretor Masamichi para discutir o envolvimento dele no plano de matar a escola. Yuji menciona as 2 maldições de grau especial que o atacaram recentemente. O ataque terrorista de Jujutsu de Getou Subaru no ano passado, o poder incrível de alunos como Aka Akatsu, e a aparição do recipiente de Sukuna, destacam como a atitude conservadora, e os estatutos tradicionais dos superiores, vão sair pela culatra. Gojo não será o único a lutar contra eles em breve. Em Tóquio, vivia Junpei, um estudante muito tímido e frequentemente alvo de valentões na escola. Ele estava realmente cansado dessa situação e decidiu ir ao cinema para tentar relaxar um pouco. No entanto, ao chegar lá, para seu grande espanto e desânimo, encontrou os mesmos agressores que o atormentavam. Esse encontro inesperado no cinema o abalou profundamente, fazendo com que se sentisse ainda mais vulnerável e desamparado. Eles falam alto e grosseiro durante o filme, como se fossem donos do lugar. De repente, uma pessoa de cabelos grisalhos aparece atrás deles e diz para se comportarem antes de matá-los, deixando seus corpos desfigurados. Jump vai atrás da pessoa, perguntando se ele também pode fazer isso com as pessoas. Os feiticeiros de Jujutsu acessam a cena do crime antes dos policiais. Yuji é enviado com um supervisor, o feiticeiro de grau 1, Kento Minami, para investigar a cena. Kenta é um professor estoico, rígido com regras e difícil de ler comparado ao Gojo, dando a Yuji um tempo difícil enquanto ensina sobre resíduos amaldiçoados, traços falsos de energia amaldiçoada deixados após usar uma técnica de maldição. Após buscar bem, Yuji percebe um rastro do usuário da maldição, que eles seguem para achar o responsável. Suspeitam que um espírito amaldiçoado esteja por trás de tudo, pois não havia ninguém visível nas imagens de CCTV, exceto outro estudante. Eles estão enfrentando 2 maldições, e Manami decide delegar uma maldição para cada um deles. Na luta contra sua própria maldição, ele explica que sua técnica é capaz de criar um ponto fraco nos inimigos, na proporção de 7:3, em uma linha invisível que se estende ao longo de seus corpos, permitindo que ele desfere golpes severos em oponentes fortes. Ele mostra a técnica cortando os membros da maldição. Ao atingir os pontos fracos de uma vez, Yuji percebe que a derrotou sem desembainhar a lâmina, usando a parte de trás. Yuji enfrenta sua maldição e usa um movimento desenvolvido com Gojo no treinamento, o Divergent Fist. Gojo notou que há um intervalo entre seus golpes e a energia amaldiçoada, permitindo transformar um golpe em 2 impactos. Ele abre um buraco no corpo da maldição com seu punho divergente. Nanami se distrai ao ver a luta e percebe que ainda precisa exorcizar a maldição. No entanto, ele nota um relógio em uma das mãos da maldição e diz a Yuji para não exorcizar o oponente, suspeitando que estavam lutando contra humanos o tempo todo. Uma investigação de Shoko confirma sua suspeita. Ela informa que os corpos das vítimas foram modificados estruturalmente por algumas técnicas amaldiçoadas, como a usada em As Vítimas no cinema. Ela nota que a técnica alterou o tronco cerebral, causando confusão e permitindo usar energia amaldiçoada. No fim, tenta confortar Yuji dizendo que morreram pelo choque da modificação. Então, ele não os matou. Após a ligação, Minami e Yuji percebem o inimigo difícil e se preparam,
Enquanto isso, a pessoa misteriosa de cabelos grisalhos se apresenta como Mahito e leva Junpei para o subterrâneo para responder suas perguntas. Ele explica que existem espíritos amaldiçoados especiais, chamados aparições potenciais de grau especial, que se formam a partir dos medos coletivos de pessoas, como Blood Mary e a Raposa de 9 Caudas. Isso não se limita apenas ao medo coletivo de fantasmas de contos de fadas, mas também à força destrutiva da natureza, que gerou espíritos amaldiçoados poderosos e sábios, além da sua imaginação. Mahito explica que também é uma maldição nascida do ódio e medo das pessoas pelos outros. No dia seguinte, Nanami informa que está perto de achar o esconderijo do alvo. Enquanto isso, Yuji e Kiyotaka precisam investigar Junpei, outro aluno, suspeito de ser um feiticeiro de Jujutsu maligno por trás do incidente. Após a saída de Yuji, Kiyotaka pergunta a Nanami se já encontrou o esconderijo. Ele confirma, mas prefere não se envolver. Yuji, tão jovem, em uma operação perigosa. Junpei e Mahito falam sobre odiar humanos. Mahito mostra um experimento, uma bolha roxa amorfa com olhos, e diz que quer ver o quão grande pode fazer um humano. Ele dá outra cobaia a Junpei, testando quão pequeno pode ser um humano. Ele se impressiona com a calma e apatia de Junpei. Ao vê-los, Junpei diz que entende como os humanos são, então fica indiferente ao ver desconhecidos mortos ou sofrendo. Mahito percebe seu ódio e o encoraja, dizendo para fazer o que quiser com as pessoas, pois ele o apoiará. Yuji e Kiyotaka encontram Junpei fora de casa em roupas casuais, indicando que ele está faltando à escola há algum tempo. Yuji o segue pela rua, aguardando até chegarem a um local vazio para ativar uma cabeça de mosca. Uma maldição de nível baixo, que nem chega ao nível A para o 4º grau, para testar seus poderes de Jujutsu. Se tiver, deve ser contido com força para interrogatório sobre o incidente. Enquanto isso, Nanami se infiltra no esconderijo subterrâneo de Mahito. Mahito fica aliviado por não ser Gojo Satoru. Nanami espera terminar isso rápido, pois não quer trabalhar horas extras, e nota as semelhanças entre Mahito e Gojo, especialmente sua natureza superficial e frívola, escondem sua força poderosa. Ele corta um braço de Mahito com sua técnica de proporção. Mojito rapidamente regenera, explicando que usa a técnica amaldiçoada Idol Transfiguration para mudar a forma da alma. O corpo é apenas uma projeção da alma, e sua forma depende dela. Então, ele não está se curando, apenas mantendo a forma de sua alma. Ele mostra a Nanami seus espécimes humanos, submetidos a transfigurações de alma, dizendo que é difícil trabalhar com humanos normais, pois geralmente morrem no processo. Ele se pergunta se o mesmo ocorre com feiticeiros de Jujutsu, sugerindo querer fazer de Nanami uma cobaia. Sem se incomodar, Nanami olha o relógio e vê que são 5:30 da tarde. Seu dia de trabalho termina às 6, então, ele precisa. Junpei precisa se limpar antes disso a qualquer custo para evitar fazer horas extras. Quando Junpei chega em casa, ele encontra um de seus professores sentado do lado de fora do portão da frente. Aparentemente, assim que ele chega, o professor o envergonha por não ter comparecido aos funerais dos 3 valentões, referindo-se a eles como seus amigos. Essa sugestão o perturba tanto que sua mente entra em uma espiral de todas as torturas que esses supostos amigos lhe causaram. E ele se enche de raiva e ódio pelo professor. Lembrando a promessa de Mahito, ele quase amaldiçoa o professor quando Yuji de repente surge para pegar a mosca da cabeça liberada por Kiyotaka, mesmo com outra pessoa perto de Junpei. Ao pegar a maldição, Yuji percebe que Junpei a observa, indicando que ele pode vê-la. Após enganar o professor para ficarem a sós, ele pede a Junpei que o acompanhe, pois tem perguntas. A batalha subterrânea prossegue enquanto Nanami se esquiva do humano que Mahito manipula para atacá-lo, mudando sua forma. Em certo momento, ele fica sobre a cabeça do humano, que geme pedindo ajuda e começa a chorar. Ele se recorda de Shoko dizendo que, uma vez transfigurado, um humano não pode voltar ao normal. E a melhor opção é aliviar seu sofrimento matando-o. Ele limpa a lágrima do rosto e ignora a provocação de Mahito, afirmando que não deixa seus sentimentos pessoais levarem a um suicídio. Interferir no trabalho. Mahito vê a seriedade e sente a alma tremer. Usa a vulnerabilidade para tomar sua alma e recua antes de revidar, transformando a metade inferior em pernas de veado para acelerar. Felizmente, a alma de Nanami é protegida por energia amaldiçoada. Mas se Mahito tocar mais vezes, a alma será controlada. O relógio marca 6 da tarde, forçando Nanami a fazer hora extra. Isso ativa um pacto temporal, liberando toda a energia amaldiçoada que ele suprimiu antes. Ele usa sua técnica de proporção na parede, que desmorona, forçando Mahito a desviar dos destroços. Nanami surge na frente dele e corta uma perna. Depois, diz que é hora de se retirar e que podem continuar se ambos sobreviverem e se encontrarem de novo. Enquanto isso, Yuji tem Junpei e Tao, mas não consegue chegar à cela de Kiyotaki porque está ocupado com outra maldição dos Luz.
Junpei observa, notando o padrão em espiral no botão, e lembra de Mahito dizendo para ser amigável com quem os usa, pois são feiticeiros de Jujutsu. Yuji fica impaciente e decide interrogá-lo. Pergunta se viu algo estranho no teatro antes dos assassinatos, mas ele nega e diz que só começou a ver o que acontecia. A mãe de Junpei acha engraçado e não controla o riso. Yuji fica satisfeito e pergunta se podem esperar pelo chefe para mais perguntas. Acreditando na inocência, ele conversa com Junpei para conhecê-lo melhor. Eles se dão bem discutindo filmes, pois Junpei é cinéfilo, e Yuji assistiu a muitos durante o treinamento, compartilhando apaixonadamente sua análise de um filme de terror. A mãe de Junpei observa Yuji e pergunta se ele é amigo de seu filho. Yuji, com entusiasmo, responde que acabaram de se conhecer, mas já espera que possam se tornar amigos em breve. Ele se junta a eles para o jantar e compartilha várias histórias engraçadas de sua infância e dos tempos de escola. Essas histórias são tão divertidas que fazem a mãe de Junpei rir intensamente, talvez porque tenha bebido um pouco além da conta. Essa mulher entrega um prato a Yuji e pede que ele faça algo engraçado. De algum jeito, o rapaz acaba encenando um filme que empolga Junpei. Conversam sobre isso e decidem assistir ao filme juntos. Depois, Yuji sai para voltar para casa. Porém, naquela noite ocorre um desastre, e no dia seguinte, Nanami informa a Yuji que a mãe de Junpei morreu. Ele está muito confuso sobre como isso aconteceu, já que ela estava bem ontem. Nanami explica que alguém deixou um dos dedos não selados de Tsukuma na mesa onde ela dormia, atraindo espíritos amaldiçoados. Um deles a matou, mas, surpreendentemente, quando os feiticeiros de Jujutsu chegaram, o quarto estava limpo e a mãe de Junpei, ou o que restou dela, estava na cama, coberta. Yuji pergunta a Manami sobre Junpei, mas ele diz que está desaparecido, o que preocupa muito. Ele pede a Yuji para encontrar Junpei e garantir que não faça algo precipitado. No entanto, Junpei já está longe. Ao encontrar sua mãe morta na cozinha, seu coração se partiu. Mahito, que colocou o dedo lá para orquestrar o incidente, chegou à sua casa e acabou consolando e manipulando-o para ganhar poderes amaldiçoados e se vingar dos pessoas que o prejudicaram. Na manhã seguinte, Junpei estava diferente. Perdeu todos os sentimentos e era uma casca vazia do que foi. Caminhou devagar até a escola, envolta em uma cúpula escura, e entrou no auditório onde veteranos eram premiados. Todos os alunos estavam nocauteados, exceto o veterano que o intimidava e o professor que via, mas nunca o defendeu. Ele passa pelos alunos inconscientes e pelo professor, que tenta impedi-lo. Mas Junpei está cansado de ser beta a vida toda, e se tornou um Shed. Ele vai até seu veterano e pergunta se foi ele quem deixou o dedo em sua casa. Mas o veterano não sabe do que ele fala. Junpei decidiu que está farto deste mundo e das pessoas ruins, e está pronto para parar de viver como um tolo. Ele ataca o sênior com sua habilidade amaldiçoada, e suas mãos ficam envenenadas. Seu corpo se enfraquece, manchas azuis cobrem seu rosto, enquanto Junpei se aproxima e o soca no rosto. O sênior cai, e Junpei começa a chutá-lo, dizendo que ele morrerá, independentemente de ter matado ou não sua mãe. Após causar muita dor, ele usa seus poderes para erguer o sênior e estrangulá-lo. De repente, os portões se abrem e Yuji entra no auditório, pedindo a Junpei que pare. Mas logo percebe que não é o amigo que conhecia e se transforma em algo maligno. Yuji persegue Junpei para fora, golpeando-o com seus melhores socos divergentes. Mas Junpei bloqueia com um Shikigami de água-viva chamado Moondrags. Um dos golpes mais fortes de Junpei absorve a força de todos os ataques quando está dentro dela. Junpei avisa Yuji para não participar dos tiroteios na escola, mas ele não ouve. Junpei o envolve com uma água-viva para controlá-lo e matar quem quiser. Quando está prestes a sair, Yuji escapa dos tentáculos e soca Moondrags, fazendo o Shikigami e Junpei caírem pela janela. Durante a queda, ele se pergunta por que o veneno de Moondrag não afeta Yuji. Yuji salta atrás dele, e Junpei tenta atingi-lo no ar com 2 tentáculos espinhentos, mas Yuji se esquiva deles no ar e os empurra para baixo. Ele acerta um soco certeiro no rosto de Junpei, fazendo-o cair de bunda no chão. Yuji tenta convencê-lo, dizendo que ele está fazendo uma ginástica mental maluca para justificar suas ações, e que ele deveria se perguntar se todo esse pecado realmente vale a pena desistir da vida feliz que ele tinha com sua mãe antes. Junpei começa a chorar, e grita que precisa acreditar que as pessoas não têm coração. Se tiverem, significa que amaldiçoaram ele e sua mãe. Ele ataca Yuji com 2 tentáculos. Surpreso, Junpei ouve Yuji se desculpar por não considerar seus sentimentos e convida Junpei para a tecnologia de Jujutsu, onde receberá ajuda dos alunos e professores para se fortalecer e encontrar o ponto fraco
o que amaldiçoou sua mãe. Quando Junpei está prestes a desistir, Virgin Mojito aparece e prende Yuji na parede, transformando seu braço estranho. Yuji grita para Junpei fugir, mas ele se mantém firme, dizendo que Mahito é bom. De repente, sente a mão fria de Mahito em seu ombro, e seu coração dispara. Mahito ri, chamando Junpei de burro como todos, e usa a transfiguração ociosa para desfigurá-lo em uma maldição cinza feia. Então, ele se afasta de Yuji para começar a segunda rodada da luta. Yuji não quer lutar, e em vez disso, segura Junpei enquanto chama Sukuna, prometendo fazer qualquer coisa para que Sukuna transforme Junpei de volta ao normal. Sukuna recusa firmemente, e Yuji só sente as duas maldições malignas rindo dele. O Junpei amaldiçoado segura levemente a jaqueta de Yuji e murmura: "Por quê?" Antes de cair morto, Yuji, furioso, dá um soco em Mahito, que fica surpreso ao ver que sangra. Ele se pergunta como Yuji o feriu com uma técnica tão simples, e percebe que Yuji aprendeu naturalmente a forma das almas e como atacá-las. Com a alma de Sukuna dentro dele, cada célula de Yuji quer matar Mahito. Yuji ataca com socos divergentes, mas Mahito evita todos voando com suas asas. A boa notícia é que Yuji é muito paciente e continuará atacando até acertar. Mas a má notícia é que Mahito ataca, transformando seus braços em armas letais. Yuji sai do prédio para escapar das lâminas, puxa o braço de Mahito, esperando que haja um limite para seu alongamento. De repente, uma dor aguda atravessa suas mãos. Percebendo que Mahito tem espinhos no braço, em vez de soltá-lo normalmente, ele puxa mais forte até Mahito ser arrastado ao térreo. Ele soca o chão para levantar poeira ao redor e usa isso para se aproximar e socar o estômago de Mahito. Mahito lança espinhos do abdômen, atravessando o torso de Yuji. Nesse instante, ele se frustra com Yuji por não virar Sukuna, e usa a transfiguração ociosa na alma de Sukuna. De repente, ele se vê diante de Sukuna em um trono sobre crânios. Sukuna o chama de barata irritante e avisa para não fazer isso de novo, antes de chutá-lo de volta ao mundo real. Yuji agarra o rosto de Mahito e bate suas cabeças várias vezes. Mas, quando solta, Mahito desaparece e surge atrás dele com uma massa gigante no braço. Nanami vem ajudar. Quando está prestes a atacar, vê que o nariz de Mahito sangra e pergunta a Yuji o que causou isso. Yuji diz que foi depois de um soco. Nanami percebe que as técnicas de Mahito não funcionam em Yuji, ou há um motivo para não matá-lo. Então, ele cria um plano para salvar Yuji com essa vantagem. Ele diz a Yuji que seus ataques não afetam Mahito e que devem trabalhar juntos para atacá-lo de todos os lados e exorcizar. Ele está aqui. Mahito transforma seu corpo em espinhos, mas eles escapam e começam a cortá-los. Mahito vira uma versão menor de si e corre noutra direção. Yuji e Manami concluem que ele armazena energia amaldiçoada antes de mudar. Mahito vomita humanos transfigurados e os lança em Yuji. Que nojo! Yuji tem dificuldade porque não consegue esquecer que são humanos, já que pedem para brincar e morrer. Enquanto isso, Mahito enfrenta Nanami e logo o prende na parede. Ele fala alto, transformando Yuji e usando-o contra Nanami, mas Yuji o interrompe atacando de cima. Mahito se surpreende, pois não esperava que Yuji matasse os humanos transformados. Eles o atacam sem dar tempo para mudar de forma. Sem escolha, Mahito faz uma expansão de domínio para prender Nanami, enquanto Yuji fica impotente. Nanami percebe que está em apuros, pois não pode evitar o toque de Mahito, já que ataques no domínio são inevitáveis. Ao chegar nesse impasse, lembra-se de quando deixou de ser feiticeiro de Jujutsu por 4 anos, por odiar como se sentia. Esperavam que ele jogasse sua vida fora a qualquer momento. Ele era corretor de ações em tempo integral, com um chefe implacável estilo Lobo de Wall Street. Seu objetivo era ganhar dinheiro suficiente para se aposentar aos 40 e viver luxuosamente em um país barato. Passava o dia todo ganhando dinheiro, até que um dia, a simpática vendedora da padaria comentou como ele parecia exausto, e ele respondeu, Uno Reverse. Ao ouvir isso, ela admitiu sentir uma dor constante no ombro. Nanami sabia que era por uma maldição fraca ali, provavelmente por reprimir emoções negativas. Ele achava estranho ser tão bem pago por enriquecer os ricos, enquanto ela, trabalhando em uma padaria e prestando um serviço essencial, ganhava pouco. Ele levantou a mão e cortou horizontalmente no ar para matar a maldição. Mahito tocou seus ombros, aliviando-o. Ao sair da padaria, a mulher gritou, "Obrigada!"
Isso o fez ligar para Gojo e voltar ao Jujutsu para um propósito maior. Reviver essa memória faz Nanami parecer contente, e ele aceita a morte por Mahito. Mas Yuji abre o domínio e invade o portão. Sukuna desperta extremamente furioso com Mahito, pois ele ousou mexer em sua alma. Em resposta, Sukuna o fere mortalmente, desfazendo seu domínio. Mahito, quase sem forças e em desespero, transforma-se em um gigante, tentando resistir. No entanto, Yuji, determinado a vencer, o ataca com um golpe incrivelmente poderoso. Mahito, já derrotado e sem esperanças, explode em desespero e foge para os esgotos, rastejando como uma cobra em busca de refúgio. Nanami pede reforços para cercar a área, mas Yuji cai no chão. Após sucumbir aos ferimentos, Manami o leva à tecnologia de Jujutsu para descansar, onde discutem os eventos no necrotério. Manami agradece a Yuji por salvar sua vida na expansão do domínio, mas Yuji diz que foi Sukuna, que atacou Mahito por ter tocado sua alma ao entrar no domínio. Além disso, ele não supera ter matado inocentes e roubado suas mortes. Nanami o aconselha a não pensar tanto, pois é impossível saber as dívidas de cada um. Mas a morte chega para todos. Sua preocupação deve ser um aliado confiável para seus colegas feiticeiros de Jujutsu. Enquanto isso, Narida relaxa no retiro de maldição da Nizide com o Sr. O evento de intercâmbio da escola irmã de Kyoto chega e Yuji está animado para enfrentar Volcano Red e Gitou, o cérebro do ataque terrorista de Jujutsu passado. Mahito relata que, após tocar a alma de Sukuna, está confiante em seguir o plano de Gitou, de reunir todos os dedos e entregá-los a Sukuna. Mesmo que isso possa acabar com todas as maldições, inclusive as deles. Volcano Red não se importa, pois as maldições voltarão enquanto Sukuna estiver por perto, e sua missão é restabelecê-las como seres supremos sobre os humanos. Getu parece satisfeito, e diz que o primeiro passo é recuperar os 6 dedos que a Jujutsu Tech já possui, pois não querem alimentá-los a Yuji, até saber quantos ele pode suportar. Há também a preocupação de que possam matá-lo. Ele garante que seu plano já está em andamento. Na Jujutsu Tech, chega o dia do evento de intercâmbio com a escola irmã de Kyoto, e Yuji está animado para participar. O carro de Sukuna faz uma entrada triunfal para seus amigos aflitos. Nanami acha surpreendente vê-lo vivo, mas Gojo quer um truque elaborado para relançá-lo. Enquanto isso, os alunos de Kyoto, liderados por Uta Haime, uma feiticeira de primeiro grau, chegam ao portão principal e criticam os alunos de Tóquio. Como sempre, Gojo chega atrasado e elegante com um carrinho e lembranças para os alunos de Kyoto. Após entregar os souvenirs de amuleto tribal, ele acelera o carrinho para os alunos de Tóquio e revela Yuji vivo. Yuji faz uma pose, animado ao ver Megumi e Nobara, mas eles parecem perturbados. Gojo mostra o carrinho aos alunos de Kyoto, apresentando-o como o receptáculo de Sukuna. Mas eles estão distraídos com os souvenirs. Yuji pensa em morrer quando Nobara e Megumi o confrontam pedindo explicações. Nobara tenta segurar as lágrimas, enquanto Yuji também tenta não chorar ao se desculpar por não contar antes. O primeiro desafio do evento de intercâmbio de 2 dias é uma batalha em equipe para derrotar a maldição da segunda série solta na área. Há também várias maldições de terceiro grau e inferiores a enfrentar. E se não houver uma equipe A vencedora até o pôr do sol, a equipe quem exorcizar mais espíritos ganha. A única regra é que ferir gravemente ou matar competidores é proibido. Os alunos de Tóquio se reúnem para discutir estratégias. Embora o desafio seja como planejado, precisam mudar a estratégia por causa de Yuji. Ele diz que é bom em chutes e socos, mas o panda comenta que já tem isso de sobra. Megumi destaca a força de Yuji, dizendo que ele venceria mesmo se todos se unissem contra ele. Após os planos, Mayumi pergunta a Yuji se algo ocorreu enquanto fingia estar morto. Yuji nega, mas admite que algo o fez decidir nunca mais perder. Ele menciona que foi um sentimento profundo de não poder falhar com aqueles que contavam com ele. Assim, a equipe de Tóquio se prepara para enfrentar a de Kyoto. Quando o evento começa, a equipe de Tóquio corre para a floresta junta. Como planejado, Todo enfrenta sozinho, e Yuji ataca Todo. Isso dá tempo para que os outros se dividam em 2 grupos, liderados por Panda e Megumi. A ideia é que Todo é forte o bastante para vencer todos, então sacrifica um membro enquanto os outros fogem. Quando estão fora de vista, Yuji se solta, mas Todo parece não ter sido afetado. Todo, que está sempre se preparando, dá um soco nele, fazendo-o voar em direção a uma árvore e chutando seu rosto como um melão até nocauteá-lo. Satisfeito com a vitória, Todo se prepara para caçar o próximo alvo. Mas Yuji se recupera. Impressionado, Todo tenta julgar sua personalidade perguntando que tipo de mulher ele gosta. Yuji, cansado da pergunta, responde com orgulho que gosta de garotas altas com uma bunda grande. Sua resposta faz Toda reconhecê-lo como um homem de cultura.
e ele imagina um universo onde ele e Yuji são irmãos unidos por rejeições amorosas. A cena o emociona tanto que ele chama Yuji de melhor amigo. De repente, balas chovem sobre Yuji, mas ele se esquiva com reflexos rápidos. Enquanto Mei continua atirando, a espadachim Miwa o surpreende com um ataque que ele também evita. Ele logo se vê cercado pelos membros de Kyoto e percebe que querem matá-lo. Todos parados até que um clipe de metal se abre e ele se aproxima. Um aplauso soa, e Yuji e Kamo trocam de lugar. Tono surge, e Yuji vê os membros de Kyoto discutindo sobre quem vai matá-lo, resultando na retirada de todos, exceto Tono. Enquanto isso, os grupos de reconhecimento de Tóquio tentam entender por que a equipe de Kyoto está lá. A maldição não foi encontrada. Ambos os grupos acham que o diretor de Kyoto, Gakuganji, ordenou que a equipe de Kyoto matasse Yuji. No caos, Nobara acha o comportamento deles desprezível, mas Panda diz que ela é tendenciosa por conhecer Yuji, enquanto para outros feiticeiros de Jujutsu, ele é uma ameaça. Como receptáculo de Sukuna, Panda e Nobara decidem verificar a segurança de Yuji. Enquanto isso, Tobi procura a maldição do segundo ano com a esperança de finalizar o evento da equipe, antes que a equipe de Kyoto consiga matar Yuji. Parece que Megumi e Maki também retornam à localização de Yuji. No caminho, eles avistam a humilde bruxa voadora chamada Momo, que Megumi consegue derrubar ao eletrocutá-la com as asas carregadas de Nu. Em seguida, ele cruza lâminas com Kamo, enquanto Maki enfrenta Miwa para interrogá-lo sobre suas intenções assassinas em relação a Yuji. Kamo nega as acusações, mas Miwa confidencia a Maki, quando estão sozinhas, que é contra matar Yuji, ao contrário de suas colegas, e só quer vencer o evento para receber uma boa recomendação e promoção, pois está cansada de estar falida. Maki aprecia sua atitude e concordam em lutar de forma justa no espírito do evento. Enquanto isso, Yuji e Todo brigam fisicamente, e Yuji se mantém firme devido a seus movimentos ágeis e grande força. Apesar do corpo menor, todos estão impressionados com suas habilidades, mas se irritam ao notar seu punho peculiar e chamam sua energia amaldiçoada de mau hábito que o manterá fraco. Yuji é provocado e luta com mais vigor, bloqueando todos os golpes de Todo, incluindo um gancho de direita, seguido por um contragolpe de esquerda. Todo percebe que Yuji já melhorou desde o início da luta. Yuji o derruba, e ele cai sorrindo. Yuji vê uma chance de usar seu punho divergente no rosto dele, mas Todo interrompe com a cabeça. Segue-se uma sessão de aconselhamento em que Todo explica que, embora seus punhos divergentes possam confundir oponentes mais fracos, serão inúteis contra espíritos de grau especial. Ele deve eliminar o atraso, abandonando a ideia de que sua energia amaldiçoada vem das emoções negativas em seu intestino, que a espada deve fluir para seus punhos antes de usá-la. Ele deve perceber que sua energia amaldiçoada está em todo o corpo e alma. Essa revelação desperta a energia em Yuji, e eles lutam com Todo, esperando que Yuji sobreviva e continue em busca da força máxima. Em outro ponto da floresta, Panda e Nobara encurralam Momo, que se recupera do choque do Shikigami de Megumi. Nobara começa a assar ela e Mei, o que realmente irrita Momo. De repente, um feixe de energia amaldiçoada atinge o Panda, e Meshamaru de Kyoto aparece das sombras, garantindo a Nobara que o Panda não morrerá por ser um cadáver amaldiçoado. Momo o impede de atacar Nobara, querendo enfrentá-la pessoalmente. Panda diz Sik, e se levanta para socar Meshamaru. Mostrando que não foi ferido, Meshamaru ativa sua opção de espada, revelando lâminas giratórias no braço direito, que ele usa para atacar Panda, lançando-o, mas Panda se esquiva por pouco e avalia o oponente. Concluindo que ele é especialista em ataques à distância, pergunta seu nível, esperando que seja semi-segunda classe, mas Meshamaru revela ser semi-primeira classe. Otto. No início, Meshamaru usa ataques de alta energia em áreas grandes, mas logo muda para ataques precisos visando o núcleo do Panda. Como todo cadáver amaldiçoado tem um, Panda lança uma avalanche de combos de socos e chutes para dominar Meshamaru, e pausa para dizer que descobriu que o robô é um corpo artificial controlado remotamente por um feiticeiro de Jujutsu. Panda acerta, e Meshamaru revela que seu corpo está confinado em uma banheira glorificada, pois nasceu com técnicas amaldiçoadas excepcionais. Mas, em troca, não tem os braços, ambas as pernas. Sua pele é tão sensível que queima sob a luz da lua e ele sente dor crônica. Ele se incomoda que um cadáver amaldiçoado como Panda possa andar ao sol sem preocupações, enquanto ele nunca teve essa chance. Dizendo isso, ele concentra muita energia no segundo ultracanhão, que Panda deve enfrentar, pois sabe que Nobara será pega no fogo cruzado se ele desviar. Meshamaru pensa que destruiu Panda ao explodi-lo com fogo,
Mas Panda surge da fumaça como um gorila gigante com presas. Meshamaru não entende até que Panda explica que ele não é um cadáver amaldiçoado comum, mas o melhor de Masamichi, com 3 núcleos. Apenas um núcleo atua como principal e define a forma do corpo. Normalmente, o núcleo principal é o dele, assumindo a forma de um panda para equilíbrio. Mas o núcleo da irmã é tímido e sem forma, e o do irmão vira gorila para mostrar força. O feixe de Meshamaru atingiu o núcleo da irmã, e o segundo Ultra Cannon esgotou o núcleo de Panda, restando só o do gorila. Panda usa sua nova força e lança Meshamaru no telhado com um golpe de palma, usando habilidades especiais. A batida do tambor, que é impossível de bloquear, danifica por completo o braço direito de Meshamaru. Panda mantém a luta em uma curta distância porque tem a vantagem, mas Meshamaru consegue escapar ao lançar um azulejo no rosto dele para distraí-lo. Depois de criar uma distância considerável, ele usa seu canhão mais uma vez para atingir o ponto do Panda, onde a energia amaldiçoada está mais concentrada, acreditando que este seja o núcleo dele. Mas o Panda agarra o braço do Meshamaru e o surpreende ao revelar que pode falsificar a localização de seu núcleo, mudando a energia amaldiçoada. Finalmente, ele esmaga o rosto de Meshamaru e o derrota. Após a luta, Panda se conecta com o Meshamaru, dizendo que nunca se encaixou com os feiticeiros, pois todos são humanos, mas não têm inveja. Lembra Meshamaru que não precisam ser inimigos, e que se quiser realizar algo, deve se esforçar para ser líder. O Panda ajudará você. Suas palavras tocam Meshamaru, que admite sentir-se distante dos amigos e querer caminhar com eles. Ele pergunta a Panda se ainda o ajudaria após ver seu corpo aleijado. Panda responde que não pode julgar aparências, já que ele é um panda. Então, Meshamaru desiste do evento com certa alegria no coração. Durante a luta, Maki e Miwa travaram lâminas por um tempo. Miwa se surpreende com a força de Maki. Ela lembra que Mai dizia que Maki era fraca e ficaria no grau 4 sem energia de maldição. Mas agora, Miwa apanha da feiticeira de grau 4. Miwa não consegue atacar devido aos golpes incessantes de Maki com sua lâmina longa, que gira 360 graus em espaço apertado. Então, ela é lançada de um penhasco por um chute de Maki e cai em um riacho raso. Ela se afasta de Maki e tenta criar uma abertura para desarmar sua arma, usando sua habilidade Simple Domain. Maki percebe e quebra sua lança ao meio para atirar em Miwa. Miwa desvia, mas não espera que Maki lance uma arma surpresa. Um elemento surpresa permite que Maki a afaste do domínio e a desarme com Aikido, terminando a luta. Enquanto isso, Nobara tenta acompanhar Momo, que voa em sua vassoura lançando ventos de energia amaldiçoada. Ao se recuperar de um desses ventos, Momo desce da vassoura e acerta o rosto de Nobara, deixando-a irritada. Momo aproveita para dar um sermão sobre como as feiticeiras de Jujutsu devem ser habilidosas e impecáveis. Nobara ignora e lança suas unhas com energia amaldiçoada, das quais Momo desvia facilmente, enviando outra rajada de ventos. Nobara resiste e se mantém firme. Momo pensa em aumentar seu poder, mas sabe que precisa canalizar a energia para sua cabeça. Nobara se defende de um ataque surpresa de Toji, cuja habilidade a assusta. Enquanto Nobara atira pregos em Momo e erra, Momo diz que Mei enfrenta mais pressão que outras feiticeiras de Jujutsu, pois deve manter os padrões da família Zenon. No entanto, Nobara não simpatiza, pois o infortúnio de Mei não justifica ser má, especialmente porque sua irmã Maki é gentil, apesar da mesma sorte, educação. Ela também se recusa a condenar Yuji, seu amigo de bom coração, por ser um receptáculo de maldição. Depois disso, ela ativa sua técnica amaldiçoada, detonando os pregos plantados e liberando muita energia amaldiçoada. Ela aproveita a desorientação de Momo, salta e agarra a vassoura, mas Momo logo a chuta. Esse curto tempo basta para ela puxar uma cerda da vassoura e prendê-la ao boneco de palha, martelando-a, fazendo Momo perder o controle da vassoura. Com Momo caída, Nobara a ataca com um martelo de brinquedo infundido com energia amaldiçoada, pois o martelo normal poderia matá-la. Quando Momo está quase derrotada, Mei dispara uma bala de borracha na testa de Nobara à distância, para nocauteá-la. Após disparar, Maki surge e enfrenta sua irmã. Mai atira, mas erra, pois Maki se esconde em seus pontos cegos e a surpreende com um ataque de baixo, cortando o galho onde Mai está. Ao cair, Maki a derruba com um chute, levando Mai a admitir que sua irmã tem um talento que ela nunca teve. Mesmo crianças, ela parecia destemida por não ver maldições.
Então, não tinha medo. Mei tenta acertar Maki, mas ela corre rápido demais para ser vista. Após disparar a sexta bala, Maki avança para encerrar a luta antes do recarregamento. No entanto, Mei cria uma sétima bala com a técnica amaldiçoada Creation, usando toda a sua energia para atirar em Maki de perto. Porém, Maki pega a bala com a mão e finaliza a luta de forma decisiva. Maki se afunda em autopiedade, pois sua irmã, rejeitada pela família por não ter energia amaldiçoada, possui força física sobre-humana. Ela se desestrutura e pergunta por que precisou deixar a família e se tornar forte, confessando que nunca quis ser feiticeira de Jujutsu e que teria sido feliz apenas com as tarefas domésticas, mas se sentiu forçada. Kamo não deseja seguir Maki, pois ela possui energia amaldiçoada. Maki afirma que precisa se tornar mais forte para não sentir aversão a si mesma, e antes de partir, pede desculpas a Mei. Em outro local, Megumi e Kamo estão envolvidos em uma intensa batalha. Kamo dispara flechas de energia amaldiçoada que conseguem se dobrar nos cantos. Megumi agarra uma dessas flechas e percebe a presença de sangue, deduzindo que a técnica de Kamo envolve manipulação de sangue. Kamo tem uma habilidade que controla seu sangue e objetos que toca, explicando as flechas que desafiam a física. Para surpresa de Megumi, Kamo dispara sua última flecha no telhado e a usa como distração para se aproximar e dar um soco forte. Megumi se defende tarde com sua tonfa e se surpreende com a força de Kamo, que está em outro nível, percebendo que ele usa a manipulação de sangue para aumentar a força física, alterando a frequência cardíaca e outros fatores. Interessante. Eles continuam caindo no mano a mano sincero, até que Kamo consegue quebrar as duas tonfas de Megumi. Kamo então começa a conversar, dizendo que deseja matar Yuji não apenas por ordens do diretor Gaku Genji, mas também porque acredita que é o certo a fazer como chefe da família Kamo. Ele tenta convencer Megumi de que eles são semelhantes, mas isso só perturba Megumi ainda mais, que afirma ter rompido com a família Zenin. Depois, Megumi faz um de seus sapos Shikigamis atacar Kamo pelas costas, fazendo-o virar, mas o Shikigami se desintegra. Ele se volta para Megumi, percebendo que era uma isca, mas já é tarde, pois Megumi já convocou seu novo Shikigami, Max Elephant. Ele lança uma onda de água que expulsa Kamo do prédio. Megumi convoca Nil, que eletrocuta Kamo no ar. Ele se recupera pensando na mãe e joga sangue em Nu, usando manipulação de sangue para amarrá-la. No clímax da luta, um som ensurdecedor e raízes marrons surgem do chão, movendo-se como cobras. Toji, em um telhado próximo, usa sua fala amaldiçoada para dizer que fujam, afetando-os instantaneamente. Os chefões, que se divertiam supervisionando o evento, são avisados da interrupção e se levantam para agir. Mas, quando Gojo e os outros chegam, já há um véu. Gojo é repelido ao tocar o véu, mas Yuda Haim consegue passar a mão sem problemas. Gojo suspeita que o véu foi feito por um usuário de maldição habilidoso para bloquear Gojo, mas permitir a passagem de outros feiticeiros. Ele pede que sigam sem ele enquanto tenta quebrar o véu. Ao entrar, encontram um estranho careca com um machado. Dakogandi vê isso como um desafio ao seu status de careca esquisito e magicamente tira uma guitarra elétrica para lutar. Enquanto isso, Megumi, Toji e Kamo se deparam com a mesma maldição de grau especial que atacou Gojo, chamada Hanami. Hanami apenas observa por um tempo, então Megumi tenta quebrar o silêncio constrangedor ligando para Gojo, mas o espírito avança e destrói seu telefone. Toji interrompe Hanami com seu discurso amaldiçoado, enquanto Kamo usa a manipulação de sangue para lançar uma lâmina giratória, mas sem efeito. Nu tenta eletrocutá-lo, seguido por um golpe da katana oculta de Megumi, mas isso também não o arranha. De repente, Hanami fala uma língua estranha, mas eles entendem mentalmente. Ele diz que só quer proteger a natureza, cansada dos humanos, e não pode mais coexistir, então eliminará os humanos para dar tempo à natureza de se curar. O julgamento usa o discurso amaldiçoado de Toga para fugir de Hanami, mas sua eficácia diminui a cada vez. Megumi manda Nu atacar Kanami, esperando que Toji o congele, mas Toji tosse sangue de exaustão, e Hanami perfura Nu com o braço. Então, Hanami lança grandes bolas contra eles, derrubando Kamo do telhado, deixando Megumi sozinha. No entanto, Toji consegue se levantar e usa sua energia restante para fugir. Depois disso, ele desmaia. Hanami está sob escombros, mas logo se levanta e bloqueia o ataque surpresa de Maki por trás, sem virar a cabeça. Maki então usa um bastão especial de grau 3, chamado Playful Cloud, empurrando Hanami de volta para a correnteza. Megumi invoca o cão divino, com poder combinado dos cães divinos branco e preto.
Após a destruição do branco, o cão ataca Hanami com velocidade superior para distraí-la. Enquanto isso, Maki ataca com a katana preta de Megumi. Hanami mal bloqueia o golpe quando Megumi o acerta na nuca com Playful Cloud. Elas rapidamente trocam as armas e atacam juntas. Quando parece que ganharam impulso, Megumi sente uma dor aguda no abdômen e percebe que foi infectado por esporos chamados Curse Buds. Ao vê-lo ferido, Maki perde o vigor e é agarrada em um estrangulamento. Megumi força-se a liberar toda a energia amaldiçoada que consegue, apesar da dor. Felizmente, Yuji e Todo chegam a tempo para salvá-los. Megumi M. Adverte Yuji a não lutar contra Hanami, mas Yuji sorri alegremente, assegurando que tudo ficará bem. Isso faz Megumi lembrar de um olhar anterior, e ele decide sair com Panda, que carrega Maki. Após eles partirem, Todo recua, e no estilo típico de treinador, diz a Yuji que não interferirá até que ele é capaz de executar algo chamado Black Flash. Yuji inicialmente espirra água para esconder seus movimentos e lança pedras em Hanami para distraí-la. Simultaneamente, ele se aproxima sorrateiramente e aplica um chute circular satisfatório no rosto de Hanami. Hanami reconhece que a velocidade sobre-humana de Yuji é ainda maior do que a de Maki, mas acredita que lhe falta força. Ele deixa seu torso exposto ao subestimar a força de Yuji, permitindo que Yuji tente acertá-lo invocando o Flash Negro, mas isso não funciona. Todos percebem que Yuji está perturbado ao pensar nos amigos feridos, então ele intervém com um tapa para que se concentre e lembra de não deixar a raiva afetar o desempenho. Ele o esbofeteia de novo por brincadeira. O truque funciona, e Yuji volta à luta com tanta concentração que começa a babar. Ele usa tanta velocidade e força no próximo golpe, que sua energia amaldiçoada se espalha quase simultaneamente, causando distorção no espaço e na vida das pessoas. Sua energia amaldiçoada fica preta, tornando seu golpe 2,5 vezes mais potente. O primeiro flash negro de Yuji causa danos a Hanami, que gasta muita energia amaldiçoada para regenerar o braço. Todo se aproxima de Yuji como um pai orgulhoso, dizendo que ele é diferente após o flash negro, pois a técnica transforma a compreensão do feiticeiro sobre a verdadeira natureza da energia amaldiçoada. Após isso, Todo se une a Yuji na batalha contra Hanami. Hanami percebe que precisa se esforçar ao máximo para enfrentá-los, então ele rasga o tecido do braço ferido, revelando um broto de flor ameaçador. Ele começa um ataque à distância, lançando raízes enormes contra seus adversários, que se esquivam correndo por cima delas. Hanami o segue pelas raízes com ataques aéreos que falham, e tenta socá-los ao mesmo tempo, mas não consegue se coordenar adequadamente. Eles tentam novamente, mas Hanami consegue remover as raízes e os derruba. Ele lança 2 raízes cobertas de espinhos, mas eles se afastam rapidamente para evitar o ataque. Hanami fica surpreso com a habilidade deles em esquivar. Em vez de se frustrar, ele percebe algo novo. Lembra-se de uma conversa com Mahito, onde foi encorajado a lutar não apenas por necessidade, mas também a encontrar prazer e alegria na batalha. Ele acredita que Hanami estava se segurando, pois como maldições, é da natureza deles lutar e causar dor. Achava que Hanami não usava sua força total. Agora, defendendo-se dos ataques de Yuji e Todo, ele pensa em Mahito e admite estar gostando da luta. Enquanto isso, Todo decide revelar sua técnica amaldiçoada. Sem tempo para explicar, Todo pede a Yuji que confie e lute ao seu lado. Eles avançam contra Hanami, mas o pé de Todo é pego por raízes poderosas, e ele é lançado contra raízes afiadas. Hanami pensa que a batalha acabou, mas ouve palmas e, surpreendentemente, é perfurado por suas próprias raízes. Uma reviravolta inesperada. Yuji fica igualmente surpreso ao ver Todo ao seu lado. É nesse momento que Todo revela sua técnica de maldição, que ele poeticamente chama de Boogie Woogie, permitindo que ele troque de lugar com outra pessoa. Antes que Hanami possa compreender a técnica, os dois avançam em sua direção novamente para atacá-lo, enquanto Todo o confunde ao trocar de lugar repetidamente. Eles desferem vários golpes em Hanami, que agora percebe estar em uma posição inevitável. Agora ele vê Yuji vindo com um soco direto e sabe o que virá. Yuji, completamente focado, desfere 3 flashes negros seguidos. Vai para o quarto, mas Hanami tenta reagir ao sentir Todo se preparando para bater palmas e trocar de lugar. No entanto, Yuji permanece no mesmo lugar após as palmas, e Todo revela que Hanami caiu na armadilha, ao achar que as palmas ativariam sua técnica amaldiçoada. Yuji acerta seu 4º flash negro seguido, tornando-se o único feiticeiro de Jujutsu, junto com Nanami, a conseguir isso tantas vezes seguidas. Hanami começa a se acostumar com a técnica e ataca logo após a troca. A recuperação de tantos flashes negros consumiu tanta energia de maldição que exorcizá-lo parece possível agora. Ele abre o botão de flor gigante no ombro, revelando botões amaldiçoados.
elas são lançadas de uma vez, e Toto bate palmas para trocar Yuji e Hanami, colocando a si mesmo e a maldição na linha de fogo. Hanami percebe que a técnica de Todo não troca seu próprio lugar com outro. Todo envolve seu corpo com energia amaldiçoada, para se proteger dos brotos amaldiçoados. Mas, ao pensar nos brotos na ferida de Megumi, ele acha que eles se prendem à energia amaldiçoada. No último momento, ele retira toda a energia amaldiçoada, fazendo os botões saltarem dele. Frustrando Hinami, eles continuam atacando o espírito amaldiçoado enfraquecido. Todo decide usar sua técnica amaldiçoada ao máximo. O Boogie Woogie não só troca pessoas de lugar, mas também qualquer coisa com energia amaldiçoada. Assim, ele troca Yuji pela ferramenta amaldiçoada de grau especial Playful Cloud. Megumiya diz onde ela está escondida e que os galhos no rosto de Hanami são pontos fracos antes de sair. Tomoe atinge o rosto de Hanami com a ferramenta amaldiçoada, mas não é suficiente para exorcizá-lo. Como último recurso, Hanami toca o chão e todas as árvores ao redor murcham. Ele explica que seu braço esquerdo absorve a vida das plantas e a converte em energia amaldiçoada para o botão de flor usar. Para impedir que Todo consiga escapar, ele inicia a expansão Doma. No entanto, antes de conseguir finalizar, o véu que cobre o campo se levanta e Gojo surge no ar. Ele rapidamente analisa toda a situação para definir suas prioridades. Ao observar Yuji, ele percebe que suas habilidades melhoraram significativamente desde o evento, e isso se deve ao treinamento com Todo. Decidindo que não precisam de ajuda, ele interrompe a luta entre os baldes e desfigura o Sr. Axe para evitar sua fuga antes do interrogatório. Ele acredita que até Hanami tentará se retirar antes de alcançar a floresta murcha. Então, combina a técnica Lapse Blue e Reversal Red para criar a Hollow Purple, que envia uma torrente de energia destrutiva pela floresta, quase obliterando Hanami, que tenta escapar criando raízes ao redor. A técnica só deixa um rastro de destruição, e não dá para saber se Hanami foi exorcizada ou fugiu. Quando os vilões somem, Gojo sorri, mas sabe que os problemas não acabaram. Enquanto isso, Mahito estava em outra matança, e sai com mais um dedo de Sukuna. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder mais vídeos gostosos como esse. Até logo!